Este é o meu 8º estudo nesta série do livro do Apocalipse. E para dar assim um ponto inicial, visto que parámos já por uma semana, quero dar uma revisão breve do que cobrimos. Em primeiro lugar é que explicamos como o gnosticismo, que é estas ideias de sabedoria, se infiltraram para dentro da Igreja Apostólica no primeiro século. E, na verdade, é como Satanás engana o mundo. Satanás está sempre a enganar o mundo com as suas ideias, com os seus enganos, e um dos enganos é este da sabedoria. Lembre-se, é como, por exemplo, o exemplo da árvore desejável para dar entendimento. Vocês lembram em Gênesis, capítulo 2, sabemos que descreve na Bíblia de duas árvores, a árvore da vida, em Gênesis, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vamos então ler aí no versículo 17 de Gênesis, capítulo 2, se faz favor, só para ver isso aí brevemente. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Se alguma pessoa não tem o vosso computador em mudo, por favor, ponha em mudo, se faz favor. Mas diz aqui no versículo 17, diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E realmente, todos morremos. Não morremos imediatamente, mas morremos mais cedo ou mais tarde, é o fruto disso. Mas é uma árvore que dá este desejo de conhecimento. E, por exemplo, leia no capítulo 3, versículo 6, que diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, isto é, agradável à vista, agradável aos olhos, agradável à carne, e a árvore era desejável para dar entendimento. O corpo humano tem sempre, o ser humano, digamos assim, tem sempre este desejo de sabedoria, de saber coisas e de ser mais importante, e este desejo de saber coisas, conhecimento. E isso é o gnosticismo, é esta sabedoria que as pessoas começam a ter e depois conduz as pessoas ao caminho errado, como aconteceu com o Adão e a Eva. Por isso, este desejo humano de saber mais, de receber, de saber uma nova verdade, é um grande perigo. É um grande perigo. E o apóstolo João descreve isso na segunda carta de João, no versículo 7, 10. Só há um capítulo, por isso, digamos assim, capítulo 1, mas é dos versículos 7 a 10. Vamos então ler aí em 2 João, versículo 7 a 10. João, versículo 7 a 10, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, tal como o diabo é um enganador. Ele está aí e tem muitos que estão a seguir a ele e a enganar as pessoas, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Isto é um dos grandes enganos do mundo hoje em dia, porque, por exemplo, o ensino da Trindade é um ensino que diz que Jesus Cristo não vem em carne, porque põe Jesus Cristo numa pessoa, nesta Trindade, numa pessoa, e por isso, na realidade, debaixo desse ensino da Trindade, ele não morreu, e por isso não vem em carne. Por isso, o ensino da Trindade é um ensino enganador de anticristo. Continuando, no versículo 8,
Diz, acautelai-vos para que não perderes aquilo que temos realizado com esforço para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa, isto é, que vai além a doutrina de Cristo. Quer dizer, a doutrina de Cristo é sã, é o que nós precisamos ter, mas qualquer coisa que vá para lá, para além, algo adicional à doutrina de Cristo e que não permanece na doutrina de Cristo, essa pessoa não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E isto está o problema do gnosticismo. É que esta sabedoria diz, olha, tenho uns conhecimentos, umas sabedorias maiores, tenho uma nova verdade e vão iludindo as pessoas. Foi o que aconteceu com o gnosticismo. Este gnosticismo foi a maneira que Satanás usou para sutilmente influenciar a Igreja com ideias incorretas ou mudança de ideias pagãs e infiltrar a Igreja com isso. Por isso lemos nessas cartas às 7 igrejas, na primeira que é a Éfesos, diz que lhe foi prometido alimentar-se da árvore da vida, pois mantiveram-se fiéis à doutrina e rejeitaram o gnosticismo. No entanto, perderam o primeiro amor. Isso foi o que foi prometido à era de Éfesos, terem a árvore da vida, terem a vida eterna. Porque se mantiveram fiéis à doutrina. Depois, à segunda carta, ao vencedor da era de Esmirna, foi-lhe prometido que não receberá o dano da segunda morte, pois foram perseguidos pela Igreja Católica, pelas ideias gnósticas, que a Igreja Católica tentou introduzir a falsa doutrina. E por isso eles rejeitaram isso, e por isso Jesus Cristo promete a eles que não vão ter o dano da segunda morte. Depois temos a era de Pérgamo, aqueles que não vão transgredir sob pressão as leis de Deus, e assim não permitindo ceder a ideias pagãs, foi-lhes prometido um novo nome permanente. Por isso é que diz escrito numa pedra branca, que é uma maneira permanente. E conforme o tempo passou e os séculos passaram, devagarinho e com o tempo, muitos da era de Tiatira, que eram boas pessoas, sinceros, com muito amor, começaram a transgredir ou transigir a sã doutrina e a ceder sob pressão, tolerando, isto é, sincretizando, permitindo outras ideias gnósticas, pagãs, entrar na doutrina, isto é, uma apostasia. E diz que aos vencedores são prometidos posições de autoridade. Isto foi o que aconteceu na era de Tiatira, que foi a última parte do estudo que fizemos, e hoje vamos então continuar com a próxima carta, que é a mensagem a Sardes. Como vemos aqui no mapa, Sardes é a quinta igreja nesta rota do correio. Começou em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e agora Sardes. E intitulei esta era a Igreja que está morta. Ora, vejamos então um bocadinho da história dessa região de Sardes. E vamos ler um bocadinho acerca disso, mas antes de fazer isso, quero que lembre-vos que quando Jesus Cristo escreveu estas cartas, dá sempre uma visão em 3
digamos assim, perspectivas. Que estava a usar as igrejas desse período. Isto é, quando João escreveu a carta por volta do ano de 95 da era corrente, depois de Cristo, essas cidades, essas regiões, Jesus Cristo usou essas regiões para dar lições muito importantes para nós. Em segundo lugar, também temos escrito é que essas igrejas representam eras da igreja. Representam eras da igreja até ao retorno de Jesus Cristo. E, finalmente, estas cartas dão-nos lições que representam atitudes gerais que estão na igreja a qualquer momento. Por isso, estas atitudes são válidas a nós, como membros da igreja, porque podemos aprender lições delas. Ora, pondo estes entendimentos todos juntos, isto é, que representam a história geral da igreja, das eras, que representam as atitudes gerais que nós temos que ter cuidado de observar. Então, colocando isto tudo junto, então devemos estudar estas lições, e é o que estamos a fazer, e a lição de Sardes é particularmente importante, porque está a falar de uma igreja que está morta. E assim está a falar a nós, como cristãos, está a nossa vida cristã, está o nosso exemplo cristão, está numa condição que estamos mortos. Está o nosso crescimento espiritual está morto ou não. Por isso, vamos analisar esta mensagem de Sardes como geral nestes 3 pontos. E, particularmente, vou concluir como aplica a nós, dando um resumo como aplica a nós. Ora, esta cidade, a cidade de Sardes, era uma cidade que existia há muitos séculos antes de João ter escrito esta carta. Quando ele escreveu esta carta, a cidade já existia há cerca de 750 anos. Essa cidade, na verdade, existia durante o período de Ciro, o rei da Pérsia. Lembram-se quando os judeus, debaixo de Ciro, voltaram para a Terra Prometida? Esta cidade já existia nesse período. E por isso, ao final do primeiro século depois de Cristo, cerca do ano 95, quando João escreveu esta carta, esta cidade tinha mudado muito, dramaticamente, tinha mudado muito. Porquê? Porque veio a ser uma cidade famosa, mas durante os séculos, depois de 750 anos, alguns prédios estavam em declínio, as coisas não estavam assim como deviam estar, estavam assim um bocado velhas, mortas. E por isso a igreja de Sardes, Deus usou este exemplo refletindo o que estava acontecendo na cidade, que estava em declínio físico, porque a estrutura ou superestrutura dessa cidade não era o que podíamos chamar que era uma cidade que estava a ser bem cuidada, porque já estava velha, as coisas estavam a cair aos bocados, digamos assim. Não era a potência económica anterior que era, mas sim, era uma cidade conhecida, uma cidade famosa. E assim, visitantes a uma cidade famosa como esta acabariam por estar decepcionados, porque tudo estava degradado, tudo parecia velho. Simplesmente não era, a cidade não era o que eles pensavam que iam ver. Está aqui uma cidade importante, e aquilo estava tudo aqui aos bocados, por isso era uma cidade velha. E assim
este exemplo que parece vivo, mas está morto. Então vamos ler em Apocalipse 3, versículo 1. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. Um dos pontos importantes aqui é que é uma mensagem de Jesus Cristo, aquele que dirige a igreja. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ora, isso abordámos numa lição desta série de estudos. Vimos, por exemplo, vamos ver brevemente, por exemplo, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, que diz assim, na última parte do versículo 6, diz ele, está a falar do Cordeiro, e diz assim: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quer dizer, 7 anjos, seres poderosos que Deus tinha para, como se fosse olhos, para informar o que estava a acontecer. Semelhante ao que diz em Zacarias 4, versículo 10, que são versículos que vimos no estudo anterior, por isso não vou abordar em grande detalhe neste momento. Também é aquele que tem as 7 estrelas, e em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, diz que as 7 estrelas, diz assim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E também explicamos que anjo é angelos, que é mensageiro, e que muito provavelmente está a referir aqui aos líderes destas eras da igreja. Por isso está a escrever aos líderes, aqueles que têm responsabilidade de liderança na igreja, e está a dar certas instruções a eles. E por isso, como disse, o ponto importante aqui é que a mensagem é a mensagem da cabeça, ou do cabeça da igreja. Como lemos em Efésios 5, versículo 23, diz tal como o Pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e falando aí acerca do matrimónio e de como há o relacionamento na família, mas dizendo tal como o marido é a cabeça da família, Cristo é a cabeça da igreja. E assim vemos que esta mensagem vem do chefe, do Supremo, responsável pela igreja. Está claro, Cristo, quando eu disse Supremo, está claro, é o Supremo, a autoridade responsável pela igreja, mas está claro, está sempre sujeito ao Pai, sempre sujeito ao Pai. Depois diz assim, Jesus Cristo diz: conheço as tuas obras. Quer dizer, eu estou a ver tudo. Sim, eu tenho estes 7 espíritos, estou a ver tudo o que se passa. E eu vejo o que a igreja está a fazer, eu vejo o testemunho que estão a fazer, a obra que estão a fazer. E então diz: tens uma reputação que vives, que és dinâmica. Sim, as pessoas pensam: olha, estou na igreja, sou membro da igreja, ou seja o que for. Mas o que Jesus Cristo diz: tens nome que vives e estás morto. Isto é, o Espírito Santo não está trabalhando na igreja, não está ativo na igreja. É uma igreja que parece viva, mas que está morta. Quer dizer que os membros da igreja, de uma maneira geral, como vamos ver, nem todos, porque alguns são que não estão nesta atitude, mas de uma maneira geral, os membros desta era da igreja não estão realmente seguindo a Deus, nem adorando a Deus. Não estão a ser realmente fiéis a Deus. Então, continuando a ler no versículo 2, diz assim: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque
não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui, por isso, vemos uma igreja que parece estar viva, mas não está. Há certas coisas na igreja que estão prontas para morrer. E por isso diz, faz uma consolidação, fortalece, confirma as coisas que restam. O que ainda não perdeste. Porque certas coisas já estão perdidas e não podes perder mais. Tens que te agarrar ao que tens. O outro exemplo, noutro ponto semelhante disto, é que há alguns na igreja que têm vida, isto é, uma vida cristã, uma vida espiritual, uma vida dedicada a Deus, mas para serem vigilantes, continuarem a ser vigilantes, porque senão podem perder o pouco que têm. Por isso é uma instrução aqui, não só perderam as coisas que perderam, mas para, como seres cristãos na igreja, para ter cuidado, estar a vigiar, para não perderem o pouco que têm. Quer dizer, foi um período da igreja, como vamos ver, uma era, em que tinham perdido alguma das verdades e tiveram que, durante a era seguinte, que vamos ver na próxima semana, tiveram que ser reinstituídas para dentro da igreja, porque certas coisas estavam, digamos assim, a ficar relaxadas, ficar velhas, não estavam a ser tratadas como esta cidade que era velha. E por isso Jesus Cristo diz que as obras desta igreja, a fé desta igreja, o que eles produzem não é perfeito diante de Deus. Isto é uma coisa muito séria. Para nós, como cristãos, precisamos de olhar a nós próprios e analisarmos a nós próprios e dizer, sou um destes. Onde é que eu preciso ter mais cuidado na minha vida? Ora, continuando então a ler no versículo 3, diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ora, outro ponto importante acerca desta cidade, Éfesos, é que era uma cidade que era ideal para ser defendida, porque estava no alto desse vale de Hermos, do rio, e era cercada por penhascos profundos, quase impossíveis de escalar. Mas esta cidade foi conquistada 2 vezes por Ciro, o rei Ciro da Pérsia, e por Antíoco o Grande, no anos 549 a.C. e nos anos 214 a.C. E porquê? Porque não estavam a vigiar. Porque durante a noite não estavam a vigiar, estavam a dormir, e então foram, digamos assim, atacados. E foram, por isso, esta cidade foi conquistada. Aí está o simbolismo que Jesus Cristo usa. Diz, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Porque as pessoas dessa cidade podiam conectar muito bem a isso, porque sabiam que tinham adormecido, não estavam a vigiar, e por isso essa cidade foi conquistada 2 vezes. Está claro, espaço-tempo muito grande entre um e o outro, mas mesmo assim temos que vigiar sempre, porque não sabemos quando é que o ladrão virá. Além disso, também foram avisados para se lembrar da verdade, agarrar-se à verdade, segurar a verdade com firmeza, não abrir a mão da verdade, guardar a verdade bem junto ao nosso coração, para não deixarmos parte da verdade, o restante da verdade. Também vemos aqui que este simbolismo, o simbolismo
virei sobre ti como um ladrão, é um simbolismo usado para o tempo do fim. Sim, nós somos avisados, cuidados, estejam a vigiar, porque eu virei, Cristo diz, eu virei repentinamente, subitamente, como um ladrão, quando as pessoas não esperam. E por isso vemos um possível dualismo que esta igreja, esta era da igreja, existe hoje. Existe hoje. E por isso existem certas congregações desta igreja que têm a linhagem desta era e que existem hoje. Isso é um ponto possível. Vamos então continuar a ler no versículo 4 e 5. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por isso vemos aqui que há alguns nesta era da igreja que estão seguindo o caminho, que não estão contaminados, que têm vestiduras brancas. Ora, em Apocalipse 19, versículo 14, vamos ler primeiro 19, versículo 14. Apocalipse 19, versículo 14. Diz assim: seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aqui vemos vestiduras de linho finíssimo que eram brancas e puras, vestiduras brancas. E depois lemos no versículo 8, ao fim do versículo 8, diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, estas vestiduras brancas de linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Por isso, há pessoas nesta era da igreja que estão com fome e sede da justiça de Deus e que estão a praticar e a viver e a imitar Cristo, e por isso estão a ser pessoas que têm atos de justiça correta, justiça dos santos, e por isso têm estas vestiduras brancas. E também vemos aqui outro ponto interessante, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ponto interessante. Ponto interessante. O nosso nome no livro da vida pode ser apagado. Vejamos em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e as demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E são pessoas que ainda estão vivas, estão a viver, e cujos nomes já se encontram no livro da vida. Mas, como sabemos, temos de nos manter fiéis até ao fim, porque se não formos, podemos perder. Por isso é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim algo para nós como ministros que é muito
sóbrio a ler, porque Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, pessoas físicas, a viver físicas, como Paulo, como ele descreveu aí em Filipenses 4, já tinham o nome no livro da vida. E, obviamente, está claro, Paulo tinha o nome no livro da vida, mas ele está a dizer, eu preciso ter cuidado, porque senão posso desqualificar a mim mesmo. Isto é perder o meu nome do livro da vida. E por isso está aqui um ponto importante, que é o único ponto na Bíblia que diz assim, desta maneira, mas vemos que com outras escrituras que as pessoas dizem uma vez salvo, sempre salvo, não é verdade. Temos que nos manter fiéis até ao fim. Ora, agora que vimos o que a Bíblia diz acerca, na carta a Sardes, vamos ver alguns pontos acerca da era de Sardes e ver como isto se encaixa bem com o que está escrito nesta carta. Em primeiro lugar, nós na Igreja de Deus pensamos que a era de Sardes começou durante o 16º século, isto é, nos anos de 1500 e tal. E durante esses anos, por cerca de 400 anos, após, digamos assim, o aparecimento da Reforma Protestante, que foi no ano de 1517, por Martinho Lutero, e essa reforma, começou então a Igreja Católica começar a abrir as mãos um pouco, e então, conforme o tempo foi passando, a Igreja de Deus começou a sair das escondidas. Por isso, lembrem-se, a Reforma Protestante não é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus estava a ser perseguida pela Igreja Católica, e quando houve a Reforma Protestante e começou a causar dificuldades na Igreja Católica, essa pressão diminuiu, então a Igreja de Deus saiu da escuridão, do deserto, onde estava escondido. Mas, por cerca de 400 anos depois, ou desde o período da Reforma Protestante, isto é, demorou muito tempo. Uma vez que a Igreja de Deus começou a sair deste período de 1260 anos, demorou ainda muitos séculos a desenvolver-se, a crescer. E por isso, a Igreja de Deus era um número muito pequeno de membros que eram realmente submissos a Deus, segurando a fé que foi uma vez entregue. E a perseguição depois também veio da Igreja da Reforma. Não só foi da Igreja Católica, mas quando a Igreja Protestante começou a reformar, começou também a fazer pressões na Igreja de Deus. E por isso houve um período de perseguição e pela Igreja Protestante, como a Igreja Protestante hoje em dia continua, digamos assim, a dizer a nós, olha, não é preciso guardar o sábado, é só o domingo, não é preciso o sábado, não é preciso guardar os dias santos. Estes tipo de histórias que todos nós conhecemos e que vimos que têm acontecido. E aconteceu também durante esse período. E por isso só houve muitos poucos que mantiveram a fé e observaram o sábado e os dias santos anuais de Deus. A Igreja de Deus nunca foi destruída, mas durante estes períodos veio a ser um fio muito pequeno de continuidade. E por isso, quando vários fiéis foram confrontados com a prisão nas mãos destes reformadores protestantes, por causa da fé que os membros da Igreja de Deus tinham,
vários desistiram desta fé, embora houve alguns que permaneceram firmes. Eu estou a citar aqui o livro de onde disso foi extraído. Só em cerca de 1650 é que houve suficiente número de fiéis para começar a estabelecer congregações locais. Então essas congregações, esses grupos pequenos, eram chamados Igreja de Deus. Embora o mundo os chamou sabatistas ou batistas sabatistas. Ora, a Igreja de Deus na Inglaterra, porque isto veio da Europa, está claro, estava na Europa e depois da Inglaterra, se espalhou para os Estados Unidos em 1664 por um homem chamado Stephen Mumford, que estabeleceu uma pequena igreja em Newport, na ilha de Rhodes. Entretanto, na Inglaterra, durante os próximos 150 anos, quer dizer, os pais e depois os filhos e os netos, começaram a tomar a verdade como uma coisa certa, assim, quer dizer, está bem, tudo bem, quer dizer, não tomaram a verdade com cuidado, assim, ficaram um bocado relaxados e não se submeteram a Deus, e por isso acabaram-se se desviar da verdade, e então esse grupo veio a ser conhecido como os batistas do sétimo dia, uma vez que se desviou. Uma coisa semelhante aconteceu nos Estados Unidos. A igreja cresceu, mas estava morta, não havia um grande dinamismo de energia na igreja. Aí alguns se juntaram e formaram um grupo que veio a ser batistas do sétimo dia, em 1818, e pouco depois esse grupo de batistas do sétimo dia aceitaram o ensino pagão da Trindade. Por isso vemos como, devagarinho, sempre que a igreja se formava, começava a estabelecer assim, um grupo de pessoas saía e formava outra coisa e saíam errado. Por isso iam no caminho errado. Vê-se que a Igreja de Deus sempre foi um rebanho pequeno, sempre foi um rebanho pequeno, um rebanho perseguido. Em 1843, houve um movimento nos Estados Unidos que era um movimento a dizer que Cristo vinha, que veio de umas igrejas que observavam o domingo. Eram doménicas, igrejas que observavam o domingo. E esse movimento, que se chamava movimento adventista, que eram igrejas que guardavam o domingo, foi iniciado por um certo William Miller. Esse movimento cresceu e depois, em 1843, declarou que Cristo viria em 1844 e todos foram para esperar para a vinda de Cristo e ele não veio. E por isso vem a ser conhecido como o grande desapontamento de 1844. Depois disso, é que alguns desses vieram a crer no sábado. Sim, por causa deste desapontamento e coisas assim, então vieram a crer no sábado. E alguns deles então se ajuntaram com o remanescente da Igreja de Deus que não se tinha afiliado com os batistas do sétimo dia. Vê-se como esta coisa se torna confusa. Mas, entretanto, esses grupos continuam a ser conhecido, esse grupo continua a ser conhecido como a Igreja de Deus. Então começaram a publicar um jornal que era uma combinação do grupo de Advento, que era The Advent Review and Sabbath Review, que era uma, digamos assim, a revisão da vinda e do sábado. Mas foi nesse momento que começou esta senhora, que vocês sabem, a Ellen G. White,
Ellen G. White, que começou a criar certas doutrinas para explicar, para justificar o desapontamento de 1844. Quer dizer, começou a criar certas doutrinas incorretas que era uma justificação, uma justificativa do que tinha acontecido em 1844. Ora, isso foi crescendo e então, cerca de 15 anos depois, ou coisa assim, ou 16 anos depois, isto foi em 1861, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi oficialmente formada. Uma vez que essa Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada e que se denominou Igreja Adventista do Sétimo Dia, os membros da Igreja de Deus disseram, não, nós somos a Igreja de Deus, não é Igreja Adventista. O nome da Igreja, bíblico, é a Igreja de Deus. E por isso, os membros da Igreja de Deus oficialmente se desassociaram em 9 de abril de 1861, quer dizer, praticamente semanas ou dias depois dessa organização ter sido formada, que se chamava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cerca de uns anos depois, uns 12 ou 13 ou 15 anos depois, em 1874, o senhor Alexander F. Dagger passou a ser parte do corpo ministerial a tempo integral da Igreja de Deus. E depois a história continua, mas para eu não estar a perder tempo, eu quero apontar a vocês para o nosso site, na secção Quem Somos, e se forem à secção Quem Somos, da Igreja de Deus Unida, e depois se rolarem a tela até ao fundo, veem uma parte que diz Breve História da Igreja de Deus, e aí está aqui o link que continua com essa história, embora muito breve, muito abreviada, mas dá assim uma história como daí veio a Igreja de Deus Mundial e depois veio a Igreja de Deus Unida. Mas, em sumário, esta é um sumário desta história da Igreja desde o século XVI até o século, digamos assim, XIX, desta era de Sardes. E esta igreja ainda existe. Por exemplo, no Brasil, é conhecida como a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Esta igreja que entendemos, se não estamos errados, é a igreja da era de Sardes. É uma continuação dessa igreja da era de Sardes. Então vamos, para concluir, vamos ver então algumas atitudes gerais que são aplicáveis a nós. Porque no versículo 6, quer dizer, ao fim desta secção, desta carta, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que instruções posso, em sumário, dar um sumário breve, que instruções é que Jesus Cristo dá à igreja, nesta carta à igreja de Sardes, que instruções é que dá que são aplicáveis a nós? Eu estou a dar um sumário em 5 pontos. Primeiro ponto destas instruções que Jesus Cristo dá é para estarmos atentos e estarmos vigiando. Sim, porque nesta carta diz, vigiai, estejam atentos. Precisamos estar vigiando. Simplesmente para ver um bocadinho mais acerca deste ponto de vigiar, vamos então ler em Lucas capítulo 12, começar a ler do versículo 35. Lucas 12, versículo 35. Diz assim, cingido esteja o vosso corpo
e acesas as vossas candeias. Isto é, precisamos de estar prontos, cingidos e prontos, vestidos, prontos, como cingidos para a guerra, com a armadura de Deus, e acesos as vossas candeias, quer dizer, para vigiar, estar a vigiar, temos de ter as lâmpadas acesas para estar a vigiar bem. Sendo vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Quer dizer, quando o Senhor vier, estamos prontos, estamos cingidos, estamos prontos, como as 10 virgens, 5 estavam prontas, que eram sábias. Precisamos estar prontos, para que quando vier e bater à porta, possa-nos abrir a porta imediatamente a Jesus Cristo. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Temos de estar vigiando, temos de estar alertos. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. É que Jesus Cristo nos vai servir. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, seja a que horas é que Jesus Cristo venha. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Isto é, se nos acharmos prontos, quando Jesus Cristo vier. Precisamos estar prontos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Vê-se aqui esta analogia do ladrão, que é usada na carta a Sardes. Ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando não estás à espera, vais ser apanhado de surpresa. Então, versículo 41, Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é aquele servo que é prudente e fiel, que Deus vai recompensar? Versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Estamos a fazer a obra, estamos comprometidos à obra, estamos a trabalhar. Verdadeiramente, 44, vos digo que lhe confiará todos os bens. Porquê? Porque é fiel. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Queridos irmãos, isto é muito perigoso. E deixem-me dizer a vocês porque é muito perigoso. Porque hoje em dia, há certas pessoas a dizerem: Cristo talvez possa vir só daqui a 40 ou 50 anos. Porque, lembra-se, nós pensávamos que vinha em 1972 ou coisa assim. Que, a propósito, irmãos, a Igreja nunca disse que Jesus Cristo vinha em 1972. O que se passou é que a Igreja tinha um guia de estudo, um livreto, cujo título era 1972 em profecia, ponto de interrogação. Era simplesmente um título para chamar a atenção aos leitores. Aliás, eu recordo muito bem desse guia de estudo, porque em 1967 ou 68 foi o primeiro livro da Igreja que eu recebi. Quando eu escrevi, foi o que me atraiu. Disse: eu quero ver
ler isso. E foi o primeiro livro da igreja que eu, digamos assim, encomendei. Em 1968, se não estou errado. E sabem uma coisa? Eu li esse livro e nunca deduzi que Cristo vinha em 1972. Por isso, pessoas que dizem, por causa do título desse livro, que dizem, olha, a igreja dizia que Cristo vinha em 1972, é falso. É falso. Porque isso era simplesmente um título com ponto de interrogação e simplesmente estava a dizer, ei, precisamos de tomar atenção e estar prontos, porque pode vir a qualquer altura. Mas o título, 1972, foi, digamos assim, uma isca que me atraiu para ir ler o livro. Simplesmente. E por isso, aqui está a dizer, que eu acabei aqui de ler no versículo 45, se aquele servo disser consigo mesmo, o Senhor tarda em vir. Por isso é que eu disse, eu comecei a falar de 1972. Porquê? Porque há certas pessoas que eu ouvi dizerem, olha, pode ser que ainda demore muitos anos, porque pensávamos que vinha em 72 e olha para agora, estamos em 2020, estamos quase 50 anos depois disso, ou seja, lá quantos anos é que é. E por isso ainda pode demorar mais outros 50 anos. Não, irmãos, não vai demorar mais 50 anos. As coisas que estão a acontecer no mundo estão muito graves. Estão muito graves. E por isso, não fiquem iludidos com isso. Por isso diz, não estejam a dizer, olha, o Senhor tarda em vir. Outra coisa que as pessoas estão a fazer hoje em dia. Você vê na internet, no Facebook e sei lá que mais, pessoas a dizerem coisas e a pôr coisas no Facebook que é, que eu digo isto, é espancar os irmãos. Estão a dizer mal. Sabe a maneira que eu gosto de explicar o que é o Facebook? Ou estas mídias sociais? É que, por exemplo, você está a falar com uma pessoa. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Você está a falar com outra pessoa. Mas você está a falar com outra pessoa com um alto-falante. Olha, estou a falar com esta pessoa aqui ao meu lado, mas põe o alto-falante para todo mundo ouvir. Isto aqui é o Facebook. Vocês precisam ter cuidado do que estão a pôr nestas mídias sociais e nestas coisas, porque todo mundo está a ouvir e está a ver o que você diz. E ainda mais, você precisa ter cuidado se está a dizer mal ou se está a magoar o seu irmão. Precisa ter cuidado. Precisa ter muito cuidado. Porque assim, há certas pessoas que dizem, olha, eu não vou usar uma máscara por causa do Covid. As pessoas dizem, olha, precisamos usar uma máscara em certas situações. E certas pessoas dizem, eu não vou usar uma máscara porque eu tenho fé em Deus. E por isso não vou usar uma máscara. Eu até disse, certas pessoas disseram, olha, eu vou usar uma máscara. Porque, olha, e depois as pessoas me disseram, tu foste, por exemplo, ao Brasil, foste a Angola, foste a vários lugares, e Deus sempre te protegeu. E porquê que agora pões uma máscara? Não tens confiança que Deus te vai proteger agora? Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Deus também disse, Jesus Cristo também disse, não tentes a Deus. Não tentes a Deus. Nós temos que tomar todas as nossas precauções que devemos de fazer e tomar. Mas o que eu estou a dizer aqui é que há irmãos hoje em dia a porem coisas no Facebook, na internet, ou mesmo a falar com outras pessoas, de maneiras que não são gentis, de maneiras que não são amigáveis, maneiras que são duras. E precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado com isso. Muito cuidado. E por isso é que diz, estão a espancar criados e criadas. Quer dizer, estão
uns servos estão a espancar os outros servos. Quer dizer, irmãos na igreja estão a espancar uns aos outros. Precisamos ter cuidado com isso. E depois diz a comer e a beber e a embriagar-se. Começar a ter... Olha, há muito tempo não preciso preocupar. Diz então assim no versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e na hora que não sabe e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Você sabe a verdade. Diz-lhe, conhece a verdade, mas não está atento, não está vigiando, não está tendo cuidado, vai ser lançado com os infiéis. Ou, em outras palavras, vai ser lançado no lago de fogo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Outro ponto que aqui deste ensino de Cristo é para fortalecer as coisas que permanecem. Temos que fortalecer o que permanece. Ora, vejamos aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. Diz assim, e digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio queremos. Sim, está mais perto do que há 50 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que há 1 ano atrás. Dia a dia está um dia mais perto. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Temos que fortalecer as coisas que permanecem. Temos que estar acordados e fortalecer e estar perto de Deus. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Cristo e nada disponheis para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, precisamos de fortalecer o que temos e estar perto de Deus. Depois, precisamos lembrar o que você recebeu e ouviu. Hebreus 10, versículo 32. Hebreus 10, versículo 32. Hebreus 10, versículo 32. Diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Temos que lembrar que recebemos a verdade. Temos que lembrar, por causa disso, lutamos. Não esqueçamos disso. Não. Porquê que vivemos estes sacrifícios todos e depois vamos deixar tudo à última hora? Não. Vamos manter fiéis até ao fim. Temos que manter fiéis até ao fim. Lembrar o que recebemos e ouvimos. E temos que segurar a isto firme. Temos que nos segurar a isto firme. No mesmo capítulo, Hebreus 10, versículo 35 a 38. Não abandonais, portanto, a vossa confiança. Segurar a isto firme, não abandonar a confiança. Porque ela tem grande galardão, tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por isso, temos necessidade de perseverar. Temos necessidade de perseverar. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus Cristo que vem virá e não vai demorar. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós vamos viver pela fé. Temos de segurar firme, temos de ter fé, e por isso é que o capítulo seguinte, Hebreus 11, é o capítulo acerca da fé.
temos que nos agarrar, temos que ter fé. Fé que Deus é fiel, Cristo virá, promete que virá e virá. E vem perto. E por causa disso, temos que nos arrepender. Vejam aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 a 9. Portanto, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui a cidade de Sardes estavam a dormir. Não estavam a vigiar. Estavam a deixar as coisas seguir de uma maneira incorreta. E por isso precisamos ter cuidado, estarmos bem perto do que devemos ser. Devemos estar acordados. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que embriagam, é de noite que se embriagam. Ora, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, resistindo-nos da couraça, da fé e do perdão, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso temos que nos arrepender, seja o que for, temos que nos arrepender, temos que nos revestir da fé e do amor e pôr este novo homem. Temos que estar a vigiar, temos que ser sóbrios. Estes são os 5 pontos que eu extraí para vocês como atitudes gerais importantes quando diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E neste caso, a esta igreja de Sardes, temos estes 5 pontos para estarmos atentos, para fortalecer o que ainda mantemos, para lembrar que temos que, do que recebemos e do que ouvimos, não desistir, segurar firme e arrepender-se de qualquer coisa que ainda tenhamos que arrepender. Ora, um verdadeiro cristão, irmãos, pode morrer espiritualmente, porque se deixa morrer. Porquê? Porque desiste de viver. Isto é ponto importante entendermos. Cristo diz, nunca te deixarei. Nunca. Então, porquê é que podemos, digamos assim, sair do caminho? É porque nós desistimos. É porque nós deixamos de estar vigiando, nós adormecemos, nós relaxamos, nós esquecemos do que ouvimos e do que recebemos, nós paramos de segurar firme. Este é o perigo. Este é o perigo. Qual é o nosso maior perigo, irmãos? Eu mesmo, ou você mesmo. Você ponha aí e diga, eu. Falo de você mesmo, diga, eu. Eu estou a falar de mim, vocês falam de vocês. Nós temos que ter cuidado. Ouça o que o Espírito diz a nós. Não desista de viver eternamente.